Agora que nós já aprendemos o básico sobre o MobX, vamos colocar todo o conhecimento que nós já adquirimos e mais alguns novos conhecimentos, tudo em prática, criando um aplicativo bem simples. Esse aplicativo aqui, nós temos basicamente duas telas. A primeira, onde nós podemos digitar o nosso e-mail. Então temos aqui o nosso e-mail, podemos digitar uma senha. Aqui teremos um botãozinho para mostrar ou não a senha, então esse botão vai exibir ou não a senha. E aqui nós temos um botão de login que só vai ser habilitado quando esses dois campos forem válidos. Quando nós fizermos o login, nós iremos para essa outra janela, onde nós teremos um campo para digitar o título de uma tarefa. Clicaremos nesse botão, adicionaremos a tarefa nessa lista e quando clicarmos aqui no item na lista, esse item aqui será riscado como concluído. Obviamente, esse aplicativo aqui não está funcionando do jeito que nós queremos, ele é apenas a UI do nosso app, nós não temos nenhum código de gerenciamento de estado ainda, e esse é o código que nós faremos nessa e nas próximas aulas. Por fim, nós temos um botãozinho aqui no topo, apenas para fazer um logout e voltar para a tela de login. Então, novamente, o aplicativo que nós temos aqui, por enquanto, não está exatamente da forma que nós queremos, ele só é a UI. Agora nós desenvolveremos a gerência de estado utilizando o MobX. Então vamos ver o que nós temos aqui. Bom, primeiramente aqui no main nós temos o nosso famoso Material App, na home nós temos a nossa login screen. Na nossa login screen eu tenho apenas essa card e esses dois campos. Eu criei um Custom Text Field, esse Custom Text Field ele já vai colocar um monte de coisa aqui pra gente. Beleza? Então eu resolvi colocar ele em uma classe separada, porque nós vamos reaproveitar isso aqui em vários locais. E aqui nós temos o campo de e-mail, nós temos o campo de senha, nós temos aqui o botãozinho aqui de baixo. Depois nós temos aqui a nossa list screen, que também é muito simples. Nós temos aqui nosso scaffold, como sempre tudo. Nós temos o nosso botãozinho aqui no topo para sair, para voltar para a nossa login screen. Aqui embaixo nós temos o nosso card, então se observarmos nós temos esse card. Aqui dentro nós temos outro Custom Text Field, então temos esse Text Field aqui. E nós temos aqui nossa List View com os nossos itens. Então, novamente, essa é apenas UI e agora nós vamos utilizar esse código aqui para fazer a gerência de estado. Por que eu não vou fazer essa UI aqui do zero? Simplesmente porque essa UI vocês fazem em 15 minutos. Se vocês chegaram até este ponto do curso fazendo todas as aulas, vocês conseguem fazer essa UI em 15 minutos. Mas não tem problema também, eu vou deixar todo esse código disponível e aí você pode também analisar ele, como que eu organizei os widgets, etc. Mas é realmente uma coisa muito simples. Então vamos começar aqui pela nossa tela de login. Então na nossa tela de login eu tenho esses nossos dois campos, o Custom Text Field do e-mail e o Custom Text Field da senha, e eu quero validar esses campos para habilitar ou não o meu botão. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova pasta aqui em lib e vamos chamar essa pasta aqui de stores. Então aqui eu tenho os meus stores. Aqui eu vou criar um novo Dart file e eu vou chamar ele de login store. Aqui eu vou começar importando o nosso MobX e vou declarar a nossa classe login store que tem o if do store. Só que como nós sabemos, para a gente utilizar o nosso gerador de código depois, e detalhe importante, eu já trouxe os packages para cá, então eu já tenho MobX, Flutter MobX, MobX CodeGen e Build Runner, então não se preocupe, se você abrir o projeto que eu já deixei disponível para vocês, isso aqui já vai estar configurado. Então aqui na nossa Login Store nós já sabemos que para a gente gerar todo o nosso código de forma automática, nós temos que fazer algumas modificações. A primeira delas, colocar abstract class e colocar um underline na frente do Login Store. A segunda modificação é colocar part. Nesse part vamos colocar o nome do arquivo store.g.dart, dessa forma. E também temos que definir a nossa class Login Store, que nada mais é do que a nossa Login Store com a Login Store gerada. Então, underline, cifrão, Login Store. Agora, na teoria, se eu vier aqui no meu terminal e digitar o nosso comando para a geração, vai funcionar. Então vamos dar um flutter packages pub run build runner e vamos colocar aqui que nós queremos watch, para que a gente não tenha que ficar rodando esse comando o tempo todo. Então vamos aguardar ele gerar o nosso código da Login Store, e aí conforme depois nós vamos adicionando aqui os observables, as actions, etc., ele já vai gerando automaticamente aqui pra gente.
Pronto, ele já terminou aqui com sucesso e aqui já não tem nada em vermelho indicando que está tudo bem. Lembrando que se você usa o Android Studio, no final dessa sessão eu deixarei uma aula também para como criar esse nosso template do MobX, de forma que você não precise digitar tudo isso manualmente. Mas isso estará apenas na última aula da sessão, e caso você use o VS Code, lá também tem um pluginzinho que você pode instalar para fazer a geração aí de código, que eu também deixarei disponível lá no final da sessão. Então aqui nós temos a nossa Login Store. E quais são os estados que nós vamos observar? Quais são as variáveis aqui nesse caso que nós vamos observar? Então, primeiramente, nós vamos ter o nosso string e-mail, e esse e-mail vai começar como vazio. Como nós queremos observar esse e-mail, ele é um estado da nossa tela, do nosso app, vamos colocar um observable. Segundo campo, nós vamos colocar um string password, que também vai começar vazio. Como nós queremos também observar o password, vamos colocar um observable. Agora eu quero dar um jeito de setar esse e-mail e setar esse password. Mas como nós sabemos, se nós queremos setar um observable, nós temos que utilizar uma action. Então é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos declarar um void set email, que vai receber o novo e-mail, e ele vai simplesmente colocar esse novo valor aqui no meu e-mail. Novamente, essa é apenas uma função, se eu deixar assim não vai funcionar, nós temos que definir ela como uma action. Temos que fazer a mesma coisa com o password, então quando eu for digitando aqui o e-mail, ele vai chamando o set email, e o password a mesma coisa, ele vai chamando o set password. Então vamos dar um void set password, que recebe um novo valor, e ele vai simplesmente salvar esse valor no nosso password. Novamente, ele é uma action. Então vamos colocar isso aqui por enquanto para funcionar. Vamos ir aqui na Login Screen, vamos declarar aqui o nosso Login Store. Então Login Store é igual a um novo Login Store. E o que eu posso fazer? Aqui no meu campo de e-mail, no meu onChanged, então sempre que eu alterar o texto aqui no meu e-mail, ele irá chamar essa função aqui para mim, passando o meu e-mail. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente passar aqui a minha Login Store.setEmail. Observe, eu estou passando a função, ok? Então sem os parâmetros. A mesma coisa aqui com o nosso password. Então aqui na minha senha, eu posso vir aqui e trocar o meu onChanged pelo Login Store.setPassword. Beleza, então dessa forma, conforme eu for digitando alguma coisa aqui em cima ou aqui embaixo, eu já terei aqui a atualização do meu observable, beleza? Então ele chamará as minhas duas actions, a do e-mail e da senha, e aí eu já terei aqui meu valor do observable alterado. Agora que nós já temos os nossos dois cantos lá do nosso triângulo de observable action, nós ainda precisamos do nosso terceiro canto do triângulo, que é a nossa reaction. Nesse caso aqui, no e-mail e senha, não tem nenhuma reação que realmente me interesse. Nós vamos utilizar esses nossos dois observables para uma outra coisinha que eu vou mostrar depois. Mas só para a gente observar e também já começar a estudar alguns tipos de reação, vamos fazer o seguinte, vamos declarar um construtor aqui no Login Store e vamos aprender qual que é a reação autorun. Então se declararmos aqui autorun. Então o que é o autorun? O autorun nada mais é do que uma reação que é chamada sempre que algum observable dentro dela tem um dado lido ou modificado. Então vamos ver aqui em detalhes. O meu autorun, ele recebe aqui uma função perfeitamente, e se eu fizer qualquer coisa aqui com o observable aqui dentro, essa função será chamada quando houver uma ação modificando esse observable. Então vamos fazer o seguinte, vamos printar aqui o meu e-mail. O que vai acontecer agora? O meu autorun vai detectar que eu tenho um observable aqui dentro dessa função. E aí o que ele vai fazer? Sempre que tiver uma mudança no e-mail, ele irá printar aqui o meu e-mail. Olha que legal, olha que negócio simples e extremamente útil. Você pode colocar o meu autorun em qualquer local que eu tenha acesso ao meu login store.email e aí eu posso obter o meu e-mail sempre que ele mudar. Isso aí é realmente uma das maiores coisas aí do MobX, é uma das maiores features do MobX. Então vamos executar isso aqui e vamos ver se realmente vai funcionar. Vamos ir aqui no nosso run, perfeitamente. Observe que logo no começo, o autorun ele sempre vai printar o primeiro valor que ele observar, então aqui nesse caso o valor é vazio, e se eu vier aqui editar qualquer coisa no e-mail,
observe que o meu auto-run já é trigado. E isso vale para quantos observables eu quiser colocar aqui dentro. Então, se eu vier aqui colocar um print password também, não importa se ou e-mail ou password mudou. Se um deles mudou, ele vai executar a função inteira. Então, vamos atualizar aqui e vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então, eu vim aqui, digitei o e-mail, observe que o e-mail apareceu e a senha não tem nada. Se eu digitar a senha, mesma coisa, observe que o e-mail também apareceu e a senha também apareceu. Ou seja, novamente, sempre que qualquer observable tiver o seu estado mudado, seu estado modificado aqui dentro de um auto-run, ele vai executar o nosso auto-run. Depois nós vamos utilizar isso aí para fazer algumas coisinhas, ok? Mas por enquanto era só para dar uma noção inicial do que é o auto-run. Agora nós temos que fazer a validação do meu campo de e-mail e do meu campo de password, mas vamos deixar para fazer isso apenas na próxima aula.